Salve, salve, galerinha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nos nossos estudos. Hoje nós vamos continuar o tema Atmosfera, Tempo e Clima e eu vou apresentar para vocês, depois de já termos estudado todos os chamados fatores que influenciam no clima, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, massas de ar, relevo e vegetação, as influências de cada um, de que maneira que eles provocam alterações nas características do clima no nosso planeta. Hoje nós vamos estudar os chamados atributos do clima, ou seja, as características que sofrem variações e alterações por conta dos fatores que influenciam o clima. Então, já vou diminuir aqui a minha participação na tela para a gente poder se concentrar especificamente nesses que são os chamados atributos climáticos. Juninho, quais são os atributos que nós vamos estudar? De maneira geral, esses três. Primeiro, nós vamos falar sobre as temperaturas e a temperatura atmosférica, de que maneira que isso influencia. Vocês vão lembrar que nós já falamos sobre quais são os fatores que provocam essas mudanças em relação à variação de temperatura maior ou menor de acordo com cada um desses fatores que influenciam o clima. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas informações desse atributo climático que é a temperatura atmosférica. Nós vamos falar sobre umidade atmosférica também ainda hoje. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre pressão atmosférica para a gente poder dividir e se concentrar em cada um desses elementos que são importantes e que sofrem influência nas características do clima. Bom, quando nós falamos sobre temperatura, eu sei que é muito fácil, muito comum o uso dessa palavra. A temperatura indica saber se está mais ou menos quente, se está mais ou menos frio. A temperatura atmosférica está relacionada ao estado térmico do ar atmosférico. A existência ou a percepção de sensação frio e calor na atmosfera. Então, naqueles dias mais quentes, como os dias que nós estamos vivendo aqui próximo a esse dia da gravação da aula, são aqueles dias onde a gente tem aquela sensação de estar mais quente, essa sensação térmica de calor. Aqueles dias mais frios, né, que esse inverno teve aí uma semaninha ou outra que nós passamos por essa estação, essa sensação mais fria, a sensação térmica de mais frio, nosso organismo, nosso corpo, ele vai reagir de maneiras diferentes. Então, essa sensação está ligada à condição de temperatura na atmosfera. A temperatura não é novidade para vocês já sabem disso, ela vai variar de acordo com os fatores que influenciam o clima. Se eu disser para vocês que a latitude influencia na temperatura, vocês vão falar assim, realmente, eu já sei disso. E quanto maior a latitude, quanto mais perto dos polos, menor a temperatura. Quanto mais próximo à linha do Equador, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Vocês sabem que o fator altitude influencia no clima. Isso vocês estudaram. Isso eu lembro. Né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E vocês sabem explicar o porquê de existir, o porquê da existência dessas variações. Então não estamos falando nenhuma novidade, vocês sabem muito bem distinguir cada um deles. E essa expressão, amplitude térmica? Vocês lembram o significado dessa expressão, amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura durante aquele período analisado. Então, se durante um dia nós tivemos numa cidade qualquer a temperatura máxima de 30 graus Celsius, a temperatura mínima de 25 graus Celsius, quanto foi a amplitude térmica? O que eu faço? Eu pego a maior temperatura, 30 graus, eu pego a menor temperatura, 25 graus, e diminuo a maior pela menor. 30 menos 25 dá quanto? 5 graus Celsius. De quanto foi a amplitude térmica? 5 graus Celsius. Então,
a amplitude está relacionada a essa variação, a diferença entre a maior e a menor temperatura. Amplitude térmica diária, amplitude térmica mensal, amplitude térmica anual, sempre de acordo com o período analisado. Então, quando nós falamos sobre a temperatura, são esses pontos que nós já estudamos e que é importante que vocês tenham em mente. O fator latitude, o fator altitude, o fator continentalidade, o fator maritimidade, de que maneira esses fatores influenciam nessa sensação, na percepção do estado térmico na atmosfera. Então aí aparece para vocês, né, aí do lado, nessa imagem, um gifzinho animado, que está mostrando aí a variação das temperaturas globais. Vê se vocês conseguem perceber, mesmo estando em inglês, aqui, ó, que nós temos a variação de acordo com os meses do ano. Então, essa sensação de mais frio ou de ampliação das calotas polares e de mais quente, a diminuição das calotas polares, acontecendo de acordo com as estações do ano. Então, nós conseguimos perceber nessa imagenzinha, nesse gifzinho animado, que existe uma variação ao longo do ano e que essa variação está associada às estações do ano. Lembra que nós estudamos a influência do movimento de translação associada ao ângulo de inclinação do nosso planeta lá atrás, ainda nas aulas presenciais? Se não lembra, é bom dar uma revisada nesse conteúdo. Então, a variação das temperaturas acontecendo aí e sendo expressas ao longo da variação, ao longo da alternância das estações do ano. Um ponto interessante e importante da gente recordar quando estuda sobre isso. Então, temperatura, esses elementos são importantíssimos na hora de compreender o que nós estamos falando sobre a temperatura ou a sensação térmica na atmosfera. E a umidade? Umidade atmosférica significa a presença de água na forma de vapor. Então, a umidade atmosférica está relacionada à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera. Alguns termos que aparecem, que a gente utiliza mais ou menos, mas que é importante vocês saberem. A umidade ela pode ser classificada como uma umidade absoluta, ou seja, a quantidade de vapor d'água que tem naquele momento na atmosfera, medido aí em gramas por metro cúbico. Então nós temos quanto de umidade absoluta na atmosfera. É aquele valor, grama por metro cúbico. Muito mais utilizado é a chamada umidade relativa do ar, que de maneira simplificada, seria o total de água, de vapor de água que tem na atmosfera e a quantidade que a atmosfera consegue segurar, consegue reter dessa umidade. Tem a explicação, né? A relação entre a umidade absoluta, ou seja, o total existente, e o seu ponto de saturação. O ponto de saturação é aquele ponto onde acontece a precipitação. É quando a água vem da atmosfera em direção à superfície. Então, a umidade relativa do ar é importante, inclusive, no que diz respeito a entender o comportamento do nosso organismo. Em alguns lugares, quanto mais afastado de grandes porções de água, mas também as massas de ar podem provocar oscilações no que diz respeito a essa concentração da umidade relativa. Em alguns lugares fica difícil de respirar, né? Brasília, de vez em quando, passa por isso, as cidades e as localidades no interior do nosso país. Mas também nós aqui sentimos de acordo com a chegada de massas de ar. Eu tenho algumas reações, os meus olhos ficam ressecados e ardendo, minha garganta fica ressecada toda hora, e é importantíssimo, né, a ingestão de líquido, beber bastante água, suco natural, né, muito importante para manter o nosso organismo hidratado. Isso acontece porque está ocorrendo a diminuição da umidade no ar. Então,
Depois, com calma, vocês deem uma olhadinha nas informações nessa tabela que eu vou compartilhar com vocês, que está associado àqueles períodos, àqueles momentos onde a umidade está muito baixa e que tipo de ações nós devemos ter. Em alguns lugares chega no estágio máximo de pedir, né, de proibir a circulação, a prática de atividades físicas em determinados horários, porque é altamente perigoso. Se tem menos água na atmosfera, o nosso organismo ele acaba perdendo também bastante líquido, que pode provocar a desidratação. Então é importante beber bastante água. E essa outra imagenzinha também, que eu vou compartilhar com vocês, que é em relação a essa proporção. Juninho, o ideal seria aí quanto, mais ou menos, de umidade na atmosfera? Entre 60% e 100% seria o normal, onde o nosso organismo ele reage bem e a gente consegue realizar as atividades de maneira normal. Abaixo de 60% já começa a ficar preocupante. Mas aí depois eu vou compartilhar essas imagens aí com vocês. Falamos agora há pouco em precipitação. E aí é onde nós vamos terminar essa aula de hoje. Precipitação significa o quê? A água que vem da atmosfera em direção à superfície. Juninho, precipitação é igual a chuva? Chuva é um tipo de precipitação. A precipitação ela pode ocorrer na forma de chuva, na forma de neve, na forma de geada, na forma de granizo, na forma de neblina. Ou seja, é quando nós temos essa umidade da atmosfera precipitando, vindo em direção à superfície terrestre. E quando nós falamos em chuva, é importante lembrar que existem tipos diferentes de chuva. As chuvas elas podem ser classificadas, identificadas como sendo chuvas convectivas, chuvas frontais ou chuvas orográficas. Vamos identificar e entender ou lembrar o que significa cada uma delas? Vamos lá? O que é a chuva convectiva? Chuva convectiva também é chamada chuva de verão, ou seja, é aquela provocada pelo movimento de convecção do ar, pelo movimento de subida do ar. Nos dias muito quentes, por isso que ela é chamada também de chuva de verão, o que acontece é um processo de evaporação ou evapotranspiração muito intenso. Então é mais ou menos assim que funciona durante o dia, né? Amanhã, início da tarde, muito quente, esse calor por elevação levando umidade para a atmosfera. Essa umidade, quando chega em determinado ponto na atmosfera, que nós vamos chamar de ponto de orvalho, que é o ponto onde acontece a transformação. A água na fase gasosa se transforma em água na fase líquida, ela vai se acumulando na atmosfera, vai formando aquelas nuvens bastante altas, por isso que dá aquele aspecto de nuvem escura, né? Nuvem tem cor? Não, nuvem não tem cor, mas existe uma limitação na passagem de luz, então dá aquele aspecto de nuvem escura, porque ela é muito alta, e aí, 3, 4 da tarde, pam, cai aquela pancada de chuva. 6 horas, 7 horas, o céu já está limpinho de novo, tem nem sinal de que choveu. Esse tipo de chuva está relacionado a esse movimento que nós falamos, que é o movimento de convecção do ar. Então a chuva convectiva ela também é chamada de chuva de verão, tem essas características que nós falamos agora, né? Associado ao movimento de convecção do ar, onde esse vapor de água vai se transformar em água na fase líquida. Quando ele passa pelo chamado ponto de orvalho, acontece a condensação e a precipitação. Normalmente, esse tipo de chuva é um tipo de chuva mais concentrado, acontece nessa pancada, mas ele dura um curto período de tempo. Logo depois, nem parece que choveu. Abrindo parênteses aqui, né? Quando é aquela chuva que provoca muitos estragos, parece sim que choveu e choveu muito. Mas em relação à observação do céu, é como se nem tivesse acontecido. Tudo bem, chuva convectiva? Vamos agora para a chuva frontal. O que é a chuva frontal? Chuva frontal está relacionada ao choque de duas massas de ar.
é aquilo que de vez em quando é falado no jornal, né? Uma frente fria vem se aproximando. Eles falam até errado, né? Porque a frente fria se forma no contato da massa de ar frio, que se desloca, com a massa de ar quente, que fica paradinha sobre o nosso país. Nesse contato, forma-se a frente. Nessa superfície frontal, o que acontece ali, o ar quente mais leve vai se elevar, condensa, forma nuvem e precipita. Então, a chuva frontal está relacionada ao choque de massas de ar. No contato entre as duas, acontece a formação de nuvens por elevação, chegou no ponto de orvalho, condensou, né, e precipita. Esse tipo de chuva dura um pouquinho mais do que a chuva de verão. Então, a duração dela é mais... acontece, né, num tempo um pouquinho maior. E é muito interessante, porque logo depois da chuva, o que acontece como característica é a queda de temperatura. Fica aquela sensação de clima, de um climazinho frio. Isso acontece muito quando? Mais no inverno. Inclusive, nesse nosso inverno, nós tivemos acontecendo isso aí algumas vezes. Baixava a temperatura, ficava aqueles diazinhos bastante frios, daqui a pouco ia esquentando de novo. Então, a chuva frontal está relacionada ao choque de massas de ar. E a chuva orográfica, ela também é chamada de chuva de relevo. Ela acontece a partir do momento em que a massa de ar ela encontra uma barreira do relevo. Ao encontrar essa barreira do relevo, observa o desenhozinho aqui do lado. Vê se o mouse vai aparecer para vocês aí, a setinha do mouse. Quando ela encontra uma barreira do relevo, ela vai subir acompanhando esse formato. Opa, sobe, esfria, esfria, condensa, condensa, precipita. Então, esse tipo de chuva que se forma a partir do contato da massa de ar com uma barreira do relevo ou barreira orográfica é chamado de chuva orográfica ou de relevo. Vocês lembram dessas duas palavrinhas, barlavento e sotavento? Será que lembra? O que significam essas duas palavras? Na verdade, eu consigo identificar essas duas expressões, essas duas categorias aqui, ó. Na área voltada para o mar, na encosta voltada para o mar, é a área barlavento. A encosta voltada para o interior do continente, nós vamos chamar de sotavento. Onde é a área seca? Onde é a área úmida? A encosta voltada para o continente é a que sofre no sentido de acontece ali, a chuva orográfica. Então, essa área é a área mais úmida. A encosta voltada para o continente, sotavento. Ali, ó, é a encosta em que o ar, quando chega, já perdeu a umidade. Então, acaba sendo a área mais seca. Olha ali a quantidade de vegetação na região barlavento e na areazinha da encosta sotavento. Então, essa maior umidade localizada barlavento está associada também àquilo que nós vamos chamar de chuva orográfica. E pressão atmosférica? Pressão atmosférica nós vamos falar na próxima aula, mas eu posso dizer para vocês que não significa isso aí que aparece na tela. Ali, ó, um rapaz olhando para a atmosfera, dizendo: as nuvens estão se formando. Aí a nuvem vai lá: sim, eu estou me formando. E você, quando se forma? Pressão atmosférica não é a atmosfera pressionando para você se formar, não. É outra coisa. Mas aí, isso é papo para o nosso próximo encontro. Então, deixa eu aumentar aqui. Essas piadinhas sem graça eu tenho que contar de vez em quando, né? Gente, beijão para vocês, bons estudos. Assiste essa aula, vai pausando conforme eu falei para vocês em outros momentos. Anotem os pontos importantes, estudem e qualquer dúvida é só perguntar lá na plataforma. Beijão, tchau, tchau, tamo junto. Bons estudos!